São vários os equipamentos portáteis de combate a incêndio. Nós vamos falar agora sobre o extintor de dióxido de carbono, nuvem seca, gás carbônico, anidrido carbônico e vários outros nomes, também conhecido por CO2. Este é um extintor que é utilizado basicamente para combater princípios de incêndio classes B e C. Dentre as particularidades desse extintor, primeiro, ele é um gás inerte, ele é incolor e inodoro. O gás carbônico, o átomo de carbono, no caso da molécula que forma este agente extintor, está associado ao maior número de átomos de oxigênio possível, formando então o CO2. Maiores informações são possíveis junto à parte teórica que acompanha também este vídeo. Mas é importante lembrar que é um gás que não pode ser oxidado, portanto, não admite a combustão, e se não admite a combustão, ele não é inflamável. O gás carbônico não é tóxico, mas pode sufocar em ambientes fechados porque ele provoca o deslocamento do ar respirável. Algumas características também do extintor de gás carbônico, do gelo seco, o apelido dele. Primeiro, a temperatura de menos 56,5 graus Celsius e a pressão de 5,1 kg por centímetro quadrado, ele chega ao seu ponto tríplice. O que significa isso? Que dentro do mesmo recipiente nós podemos encontrá-lo nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Passando dessa temperatura até a temperatura de 31 graus Celsius positivos, ele pode ser encontrado nos estados líquido e gasoso. Acima dessa temperatura, nós já vamos encontrar ele somente em estado gasoso, desde que seja em recipientes fechados. Muito bem, vamos dar uma repassada agora nas classificações dos incêndios e em que classes este equipamento portátil serve. Vamos lá. Classe de incêndio A, materiais sólidos fibrosos, queimam superfície e profundidade. Portanto, este gás não pode ser utilizado para combater princípios de incêndio classe A, onde esteja queimando em profundidade. Ele não tem em suas propriedades a característica de penetrar nesse material. Em princípios de incêndio classe B, líquidos inflamáveis, ele é muito bom. Só que ao a gente combater esse princípio de incêndio em líquido inflamável, nós vamos apagá-lo e tanto o líquido quanto o recipiente continuam com uma temperatura elevada e pode eventualmente haver atingido a sua temperatura de ignição. O incêndio pode reiniciar. O que eu devo fazer então? Complementar o trabalho com o extintor de água pressurizada, molhando o líquido e o recipiente, ou continuar utilizando o extintor de gás carbônico por mais tempo para resfriar tanto o líquido inflamável quanto o recipiente. Apesar de ele ter uma temperatura relativamente baixa, ele tem um pequeno poder de resfriamento. A sua ação principal é por abafamento. E como já foi comentado anteriormente, ele provoca o deslocamento do ar das proximidades do material que está queimando, impedindo o contato do oxigênio com o material que está queimando, quebrando assim um dos lados do tetraedro do fogo, né? Se a gente for considerar então que ele age também por resfriamento, se bem que em menor proporção, então ele quebraria dois lados do tetraedro. É um agente extintor bastante utilizado por motivos que são fáceis de se considerar. Veja só alguns exemplos. Se eu utilizá-lo em algum material que eu queira reaproveitar, é possível, porque ele não deixa resíduo. Se eu quiser utilizá-lo em um equipamento elétrico ou eletrônico caro, sofisticado, ele pode ser utilizado também, porque ele não deixa resíduo. Outro detalhe importante sobre o extintor de gás carbônico, dióxido de carbono, gelo seco, nuvem carbônica ou CO2, ou outros nomes que a gente pode dar para esse equipamento, é que este é o extintor mais utilizado para princípios de incêndio classe C, podendo ser utilizado em princípios de incêndio classe B, e conforme se nota a ausência nem sua especificação técnica, não é recomendado para princípios de incêndio classe A.
Outro detalhe sobre esse extintor é que uma unidade extintora dele equivale a 6 kg. Seu casco tem uma validade de 5 anos e a recarga deve ser efetuada anualmente. É importante frisar também sobre o extintor de gás carbônico que é o único equipamento portátil de combate a incêndio cujo gás propelente é o próprio agente extintor. Ou seja, uma vez acionado o gatilho, uma vez seguro o punho, o próprio gás carbônico vai ejetar o agente extintor gás carbônico para fora. Não é necessário nenhum outro tipo de agente extintor que seja utilizado como propelente. Esse é, portanto, o extintor de CO2.